Pessoal, bom dia. Olha, eu decidi resolver essa prova porque as notas, como todos já sabem, não foram nada boas. Eu acho que vocês têm que se interessar um pouquinho mais, né, pela disciplina. Vocês devem parar com essa história de querer estudar apenas por véspera. Não dá para assimilar todo o conteúdo de química, que química por natureza já é uma disciplina difícil. Não dá para assimilar todo o conhecimento estudando aí um fim de semana, um dia ou 2 dias antes. Não dá, não adianta. Então, em virtude da nota baixa, né, que aconteceu, eu vou resolver toda a prova, tá certo? Lembre-se, a disciplina de química orgânica, né, o que é abordado na química orgânica, os assuntos, né, é preciso que vocês tenham conhecimento de química também, né, de química de primeiro ano e segundo ano, tá certo? Eu não sei como vocês fizeram esse aprendizado, como foi o estudo de vocês aí de química e primeiro e segundo ano, mas é preciso aqui na química orgânica, a gente não pode fugir, né? Em alguns assuntos a gente aborda apenas aquele assunto de química orgânica, não há necessidade de abordar assuntos de primeiro e segundo ano, mas nesse capítulo foi necessário sim, como é o caso daquela questão que a gente vai resolver, aquela questão de cálculo, tá certo? Muito bem, então vamos tentar resolver, aí eu vou buscando alguns conceitos, inclusive, pessoal, todos esses conceitos que eu vou abordar aqui, eu abordei na sala de aula, vocês não têm o costume de anotar, vocês só sabem fotografar, e nem todos fazem isso. Tiram a foto ali do quadro, vocês não anotam no caderno, não tem um caderno específico de química para todas as anotações, um conceito que eu dou, tá certo? Vocês não costumam escrever, são pouquíssimos alunos que fazem isso, né? Então, vamos resolver e vamos tentar assimilar esse conhecimento que é necessário aqui para resolver essa prova, tá certo? Então, vamos lá. A primeira coisa, nessa primeira questão que está sendo abordado aqui, é uma questão de VOF, tá, pessoal? E vocês podem observar que essa questão de VOF eu elaborei com base no texto do livro, tá? Com o texto no livro. Então você tem que ter o cuidado que existem algumas informações dentro de cada afirmação dessa que são verdadeiras e outras são falsas. Aí, se tiver uma informação falsa, você já coloca como sendo falsa, mesmo que o resto seja verdadeiro. Vocês vão perceber isso. Então, aqui é como se fosse assim, eu estou testando a capacidade de vocês, né, de tentar assimilar conceito, saber se vocês leram o texto. Parece que ninguém leu, porque pelo que eu pude perceber, pessoal, foi uma série de chutes, né, e o resultado foi o que foi, tá bom? Mas, deixando isso para lá, agora vamos tentar resolver aqui, pessoal. Questão de número 1, com base no conteúdo abordado em sala de aula, que é o tema 1, fermentação alcoólica e oxidação alcoólica. Eu acredito que poucos de vocês deram uma lida nisso aqui, tá? Infelizmente, as notas refletiram, né, essa atitude de vocês. Vocês vão assinalar V para verdadeiro, tá? E F para falso para as afirmativas a seguir, tá bom? Então, sem muita enrolação, nós vamos ler a afirmação, cada afirmação, daí a gente vai saber, eu vou tentar explicar para vocês o porquê que é falso, porquê que é verdadeiro, tá bom? Vamos lá na primeira afirmação, ó, diz assim, ó, a carboxila, eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou até colocando, isso aqui não existe, essa palavra maiúscula no texto, pode ir lá, não existe, né? Eu coloquei em maiúsculo para chamar a atenção de você que tem alguma coisa a ver com isso aqui. Então, veja bem, a carboxila, na primeira afirmação, a carboxila, aí entre parênteses, pessoal, eu coloquei aqui uma hidroxila. Vocês precisam memorizar. Professor, o que é uma carboxila, né? E o que é uma hidroxila, tá? A hidroxila, pessoal, é característica dos álcoois. Os álcoois têm esse grupo funcional, esse grupo de átomos aqui, OH, né, ou hidroxila. Todos os álcoois têm. Quem vai ter a carboxila são os ácidos carboxílicos, que eu resolvi para vocês um exemplo na sala de aula envolvendo o ácido oxálico, né, que é um ácido dicarboxílico. Mostrei o grupo funcional, nós não abordamos nomenclatura, mas eu mostrei o grupo funcional
e mostrei o que era carboxila. Carboxila, pessoal, nada mais é que uma mistura de carbonila. Vou botar aqui, ó, carbonila, essa C dupla O. Isso aqui é chamado de carbonila, tá? Quando você junta o OH, que é uma hidroxila, tá? Esse grupo aqui é chamado de carboxila, que é o grupo funcional dos ácidos carboxílicos, tá certo? Eu resolvi uma questão com ácido oxálico, que é um ácido de carboxílico. Resolvi uma questãozinha na sala de aula, tá bom? Vocês têm que prestar atenção no que eu estou falando, porque o professor está dando uma aula, está dando explicação, está passando informações, ele vai cobrar, tá bom? Então, isso aqui, carboxila, não é a hidroxila, então tá errado. Aí eu botei aqui, ó, é o grupo funcional dos álcoois, não é o grupo funcional do álcoois, a carboxila. A carboxila, ele é o grupo funcional dos ácidos, tá? Ácidos carboxílicos. É outro grupo de substâncias, não é álcoois. O grupo funcional dos álcoois é a hidroxila. Isso aqui é uma hidroxila, mas carboxila é grupo funcional dos ácidos carboxílicos e não dos álcoois. Então, essa afirmação aqui ela é falsa. Não precisa nem mais saber o restante, mas essa é falsa. Essa afirmação é falsa. Tá certo? E é responsável pelas propriedades químicas desse composto. Nada a ver, tá falso. Tá bom? Vamos para a segunda afirmação. Os aldeídos. Pessoal, aldeídos, eu falei sobre isso. Tem uma parte que ele fala sobre, do livro texto, né, que ele fala sobre oxidação dos álcoois. Os álcoois, quando ele, lá no motor do carro, o carro que utiliza logo álcool como combustível, né, lógico, ele produz gás carbono e água, quando sofre a queima, né, mas a queima não é completa, e um dos produtos que são produzidos ali são os aldeídos, né, que podem ser oxidados a ácidos carboxílicos. Então você tem álcool, tá? Veja bem, ó, vocês não leem. Vocês têm o álcool que pode ser convertido a aldeído, que é uma outra função química, aldeído, certo? O que caracteriza um aldeído? Eu já mostrei para vocês. Ó, C dupla O traço, aqui é um H. Se for uma hidroxila aqui, aí é ácido carboxílico. Mas se for um H aqui, aí é aldeído. Aí aqui vem a parte de carbono, né? Vamos botar aqui um CH2, aqui um CH3, pronto. Né? Que é o propanal, que é um tipo de aldeído. Tal, certo? E os aldeídos, quando se oxidam, eles se oxidam a ácidos carboxílicos. E os ácidos carboxílicos, eles têm como grupo funcional esse grupo aqui, pessoal. Isso aqui é o grupo funcional dos ácidos carboxílicos, tá certo? Então, preste atenção. Os aldeídos são poluentes atmosféricos por ser cancerígenos. Essa é uma informação que está lá no texto, tá? O etanol, aí, ó, botei maiúsculo, então tem alguma coisa a ver com isso aqui. Etanol, etanol é a terminação dos aldeídos. Então, o etanol é um aldeído, mas só que esse aqui é o propanol, porque são 3 carbonos. O etanol, esse aqui foi um CH3, aí não tem esse CH3 aqui, tá? Ou eu retiro esse CH2 aqui, esse CH3 vem para junto desse carbono, da carbonila, né? Aí fica um aldeído de 2 carbonos. Então, o etanol, cujo nome sistemático é acetaldeído, nome sistemático é acetaldeído, é formado por uma reação química que tem o etanol como reagente. Pessoal, como é que o etanol ele é formado, ele vai ser formado, né, por uma reação química que tem o etanol como reagente? Eu poderia ter botado isso aqui também em maiúsculo, mas não botei, foi por um esquecimento. Mas no texto também não tem, né? Não tem nada de maiúsculo, só para chamar a atenção de vocês. Essa afirmação aqui, ela é falsa. Por quê? Porque se o etanol é um produto, como é que ele vai ser um reagente? Olha a lógica. O acetaldeído, que é o produto, é formado, então ele é produto, por uma reação química que tem o etanol. O etanol é o acetaldeído como reagente. Como é que pode uma substância ser formada a partir dela? Não, uma substância é formada a partir de outra. Então, essa afirmação está falsa. Porque o etanol é o produto e não o reagente. E aqui está dizendo que ele é, tendo o etanol como reagente. Está entendendo? Então, são
coisas que eu botei aqui só para ver. Eu quero ver se esse pessoal está lendo o livro-texto. Vocês não leram o livro-texto. Não precisava memorizar. Só precisa que vocês prestem atenção, não é? Em algumas informações que o professor passa durante a aula e vocês não estão prestando atenção. Vocês não estão indo para a sala de aula para aprender, infelizmente. É isso que eu consigo detectar. Tá certo? Então, essa afirmação aqui é falsa. Vamos para a próxima. O uso do etanol como combustível em substituição à gasolina pode trazer benefícios técnicos e ambientais, tais como apresentar menor índice de octanagem e de emissão de CO2. Olha, como é que vocês viram quando eu falei sobre octanagem? Não vou entrar em detalhes nesse conceito, mas é bom você revisar, que pode cair na recuperação algum conceito sobre octanagem. O álcool, ele tem uma octanagem maior do que a gasolina, né? Então ele é acrescentado à gasolina para aumentar a octanagem da gasolina, tá entendendo? Então esse menor índice de octanagem é o que matou essa afirmação, tá? Matou essa afirmação. Então ela é falsa. Essa afirmação é falsa porque o etanol não tem, o benefício que ele traz não é porque ele tem um menor índice de octanagem, né? Técnica, seria no caso um benefício técnico, tá? É porque ele é maior, o índice de octanagem dele é maior, tá bom? É maior do que 100. Se eu não estou enganado, é 112. É 112, essa informação aqui, ó, esse pedaço aqui é verdadeiro. 112 é o etanol, é o índice de octanagem do etanol. Então essa informação aqui é falsa por isso, porque aqui não é menor, é maior, tá bom? Vamos para a próxima. O etanol, ok, pode ser uma solução a longo prazo para o problema gerado com a queima dos combustíveis. Aí eu botei aqui, ó, não fósseis. Tá certo? O etanol, é uma solução para a escassez de combustíveis fósseis. Porque o etanol, né, que é proveniente da cana-de-açúcar, é uma fonte de combustível, é um combustível, né, uma fonte de energia renovável. Tá entendendo? Então, ele é uma solução a longo prazo, tá? Para os combustíveis fósseis e não fósseis. Tá bom? Então, essa afirmação aqui também ela é falsa. Essa afirmação aqui ela é falsa. Tá certo? Muito bem. Então, vamos para a próxima. 4 afirmações falsas, tá? Foi um chute que vocês fizeram aí, um show de chutes nessa questão. O índice de octanagem do MTBE, pessoal, eu não tenho como botar essa informação aqui para tentar enganar vocês, que eu não quero que vocês memorizem números, não quero que vocês memorizem símbolos de elementos, massa atômica, número atômico, não é para simbolizar, a gente memoriza estudando. Por exemplo, eu sei que a massa atômica do oxigênio é 16 e o número atômico do oxigênio é 8, mas não é porque eu fui pegar a tabela periódica e fui decorar. Então essa informação aqui é verdadeira, tá? Então não iria colocar isso aqui como sendo uma informação falsa para tentar enganar vocês, ou trocar esse 116 por 112 aqui, ó, fazer a inversão para pegar vocês. Então nesse ponto não vou fazer isso, tá bom? Então, o índice de octanagem do MTBE é 116, ok, levemente superior ao do etanol, que é 112. Ok, são verdadeiras essa informação, tá? Da mesma forma que o etanol, o MTBE favorece a combustão completa do combustível, claro, porque o índice dele é maior do que 100, né? É maior do que o da própria gasolina. Beleza, essa informação é verdadeira. Nesse caso, o seu uso em adição à gasolina é amplamente recomendado. Eu botei aqui amplamente, não é porque ele é cancerígeno, tá certo? Então, ele não é amplamente recomendado, porque se fosse, estaria sendo utilizado o MTBE. Se você ler o livro-texto, né, houve uma época que ele foi utilizado, mas depois ele foi descartado, né, como aditivo da gasolina. Então, essa informação também é falsa. Tá certo? Essa informação também é falsa. Porque ele não é amplamente recomendado. Ele não é recomendado. E não amplamente recomendado. Tá bom? Vamos para a próxima. O nome etanol é sistemático. Por que é sistemático? Et se refere vocês sabem disso. Eu dei essa aula de nomenclatura dos hidrocarbonetos. Claro, não vimos nomenclatura dos álcoois, mas eu falei um pouquinho. E também não estou cobrando nomenclatura, mas é importante que eu falei sobre as terminações dos aldeídos, da cetona, lembra? Cetona, ona, eu falei cetona, ona, né? Terminação. Né? Então, tem alguns grupos funcionais que têm determinadas terminações que você precisa memorizar. Você pode até não saber a nomenclatura, porque a gente não abordou, mas é importante você saber pelo menos a terminação. Etanol, et vocês sabem que são 2 carbonos. An são ligações
químicas simples, né, ligações simples entre os carbonos, e o ol é a terminação do álcool. Ele é sistemático? É. Aí aqui ele vem explicando. O et é prefixo para 2 carbonos, certo. An é o infixo para ligações. Aqui que está o negócio, pessoal. Olha aqui, letras maiúsculas. Olha. An para ligações duplas e triplas. Não, pessoal. O an é para ligações simples. Duplas é em. Triplas é in. Né? É o infixo in. Tá certo? Então, olha, isso aqui eu dei para vocês. Então, vocês não estudaram nada, pessoal. Não estudaram nada. Então, essa informação aqui, ela é também falsa. Tá certo? Ela é falsa. Tá certo? Vamos para a próxima. Nos álcoois, o aumento da cadeia carbônica, olha só, aumentando a cadeia carbônica não ramificada, é acompanhada pelo aumento da temperatura de ebulição e pela diminuição da solubilidade em água. Tá certo? Diminuição da solubilidade em água. Então eu vou ler de novo aqui. Vocês não perceberam, mas eu dei uma paradinha que teve um barulho aqui em casa. Mas tudo bem, tá tudo ok. Deixa eu só botar aqui caneta, cor da tinta vermelha. Ok, vamos lá. Eu vou repetir essa daqui, tá, pessoal? Nos álcoois, o aumento da cadeia carbônica, tá, não ramificada, é acompanhada pelo aumento da temperatura de ebulição, tá, e pela diminuição da solubilidade em água, tá? Eu mostrei uma tabela para vocês, mostrando dados de propriedades químicas, né, e de propriedades físicas, porque a temperatura de ebulição é uma propriedade física, a solubilidade em água é uma propriedade química, tá certo? Mostrando o seguinte, dentro de um mesmo grupo, o mesmo álcool, mesmo grupo álcool, né, dentro do mesmo grupo álcool, quando você vai tendo, os álcools vão tendo aumento da parte formada por carbono e hidrogênio, porque você vai ter a hidroxila, né? Você vai ter a hidroxila aqui, ó, hidroxila aqui, e aqui você vai ter a parte formada por carbono e hidrogênio, tá? Que é essa cadeia carbônica aqui que ele está falando, ó, cadeia carbônica, né? Que ele está falando. Então eu vou botar aqui, por exemplo, com 4 carbonos, né? CH2, 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 opa, e aqui CH3 aqui, pronto. Certo? Então, isso aqui é um álcool. Então, preste atenção, eu falei isso para vocês. Quando você tem dentro de um mesmo grupo, né, que as forças intermoleculares dessa substância aqui, que é o álcool, que é ponto de hidrogênio, elas são as mesmas, tá? É o mesmo tipo, né, ponto de hidrogênio. Então, eu falei para vocês que a partir do momento que essa parte aqui ela vai se tornando grande, a partir de 4 carbono, aí o que é que você começa a enxergar? O álcool, ele tem essa dupla, né, digamos assim, vamos chamar de dupla propriedade química. Ele tem uma capacidade de se dissolver em água, né, e também tem a capacidade de dissolver na gasolina, por isso que também ele é usado, né, senão, né, ele se dissolve na gasolina, e gasolina é composta por hidrocarbonetos, né, hidrocarbonetos são substâncias o quê? Apolares, põe na cabeça de vocês. Então, a partir do momento que essa parte aqui, ó, formada, a cadeia carbônica vai aumentando, o álcool em si, ele vai adquirindo mais uma propriedade química, né, de insolubilidade em água. Porque é como se o álcool, eu vou usar esse termo, tá? É como se o álcool, ele é, digamos, o etanol, que são só 2 carbonos, ele é polar, tá? Mas a partir do momento que ele vai estendendo a molécula, né, que a molécula vai se estendendo, ficando maior, né, essa parte aqui formada por carbono e hidrogênio, ela vai se tornando apolar. Mesmo que nessa região aqui seja polar, mas no geral a molécula torna-se apolar, e aí sua solubilidade em água vai diminuindo. Então, ó, essa informação aqui é verdadeira, porque o aumento da cadeia carbônica, essa parte aqui, torna o composto que diminui a solubilidade em água. Verdadeiro. E há um aumento da temperatura de ebulição? Sim. Como as forças intermoleculares são as mesmas, né? Pontos de hidrogênio, e você vai aumentando aqui, né, essa parte hidrocarboneto, né, formada por carbono e hidrogênio, cadeia carbônica, a molécula vai se tornando mais pesada e tem aumento do ponto de ebulição. Eu falei isso para vocês, tá bom? Então essa informação aqui ela é verdadeira, tá? Ela é verdadeira, e vamos para essa daqui agora.
Durante a fermentação, né? Processo de fermentação é quando o açúcar se converte em álcool, né? Nós vimos isso, eu botei um esquemazinho, né? Mostrando todas as etapas, né? Do processo de fabricação, né? Claro, de uma forma resumida, que é o que a gente pode estudar, né? A gente não teve oportunidade de visitar nenhuma empresa, né? De produção de álcool, seria muito interessante, mas a fermentação é quando o açúcar se converte em álcool, ok? Então, durante a fermentação, ocorre aumento do teor alcoólico. Isso aqui é verdade, né, pessoal? Tem que haver aumento do teor alcoólico, né, para poder as indústrias utilizar, né, esse processo de fermentação para produzir o álcool, né? Porque se fosse diminuição, né, não faz lógica nisso, né? Diminuição. Se eu botasse diminuição aqui, já teria uma coisa aqui falsa. Tá certo? É aumento mesmo do teor alcoólico no meio reacional, né? No meio do mosto, né? A gente chama de mosto. Levando à morte das leveduras. Pode ver no livro texto, vá lá ler no livro texto que as leveduras, né, elas fazem, né, esse processo de fermentação, elas convertem o açúcar, que é a sacarose, né, que é o açúcar proveniente da cana-de-açúcar, da cultura cana-de-açúcar, em álcool, e a concentração de álcool vai aumentando, aí eles morrem, tá? Então, isso aqui é verdadeiro, tudo verdade até aqui. Para se obter o produto principal, que é quem o produto principal? É o álcool. Qual é o álcool? Álcool etílico, álcool etílico, que é um nome, digamos, mais comum, né? Ou etanol. Olha aqui, ó, nol, tá? Terminação dos álcools. Olha o que é que eu estou colocando aqui, ó, etanol, tá? Etanol é uma terminação para os aldeídos. Então, essa informação aqui está falsa. Você vai considerar ela como sendo falsa. Por quê? Porque ela era verdadeira até aqui, né? Aí depois, o etanol, e eu botei etanol aqui em maiúsculo, pessoal, né? Em maiúsculo para chamar a atenção. Vocês poderiam ter percebido isso. Peraí. Etanol, mas não é o álcool, né? Terminação ou etanol, então tem alguma coisa errada com isso aqui é falso. O produto principal não é etanol, é etanol. Faz a destilação da mistura ou mosto. Faz a destilação da mistura, sim, depois que as bactérias morrem, que o teor alcoólico aumenta, sim. O problema com essa afirmação é essa palavrinha aqui, tá certo? Essa palavrinha aqui que está tornando, né, a frase, né, falsa, tá bom? Então tá aí. Tá certo? Tá aí. O VOF dessa questão, né, foi um show de chutes, tá bom? Um show de chutes aí, pessoal. Então tem que estudar um pouquinho mais. Vamos para essa questão 2. Eu acho que vai dar para a gente resolver dentro desses 45 minutos aqui na questão 2. Considere as fórmulas estruturais da carvona e da vanilina, duas substâncias aí e tal, né? Caiu o papel aqui, deixa eu apanhar. Pronto. Eita, lá vai outro. Ok. Vamos lá, então você tem as fórmulas estruturais da carvona e vanilina, tá aqui a da carvona, tá aqui a da vanilina, né? Aí o texto dá uma informaçãozinha, substância presente no óleo de hortelã e na essência de baunilha, respectivamente. Óleo de hortelã e essência de baunilha. Ok, beleza. Deixa eu ir lá agora para a próxima página. Aí eu resolvi colocar ela aqui de novo, que a gente vai precisar resolver a questão olhando para essas duas estruturas, né? Sobre as fórmulas estruturais, sobre essa fórmula e sobre essa daqui, ó, são feitas as seguintes afirmações. Vamos lá, né? Aí ele está perguntando aqui quais são as afirmações corretas, né? Então eu vou lendo, o que tiver de errado eu já vou botando um Fzinho nessa afirmação aqui ao lado, tá bom? Vamos para a primeira. A carvona, tá aqui, ó. É a única a possuir a função álcool. Essa informação é falsa. Por quê? Porque ela não tem a função álcool. Ela tem a função aqui, ó, cetônica, a função cetona, né? Mas álcool não. Para ser uma informação álcool, ela deveria ter hidroxila, mas já vou dizendo, mesmo essa hidroxila aqui não caracteriza a função álcool da vanilina. Por que não caracteriza a função álcool da vanilina? Eu falei isso para vocês. A hidroxila nos álcoois tem que estar ligada a um carbono saturado. O que é um carbono saturado? Vocês viram isso logo no início das aulas. Primeira prova, é um carbono formado apenas por ligações simples. Aí é um carbono saturado. Aqui nós temos um carbono insaturado, formado por uma ligação dupla. Então isso aqui não caracteriza um álcool. Já tô adiantando para vocês, tá bom? Então, essa informação ela é falsa. Deixa eu botar um Fzinho aqui.
Falsa. Por quê? Porque ela não tem a função álcool. Não tem nada a ver. Então, essa informação é falsa. Vamos para a segunda. Ambas possuem o grupo carbonila em suas fórmulas estruturais. Ambas possuem o grupo carbonila em suas fórmulas estruturais. Grupo carbonila, eu falei para vocês já, né? Ó, isso aqui é um grupo carbonila, isso aqui também é um grupo carbonila. Então tá correta essa informação, ela é verdadeira, tá? Então, pessoal, essa prova, ela foi muito fácil. Ela não precisava de muita coisa para decorar. Ela não precisava de cálculos complexos, não, nada disso. Só precisava que vocês entendessem conceitos, e vocês precisam estudar química no sentido de aprender conceitos, memorizar conceitos, mas não no sentido de você sair decorando. Quando eu falo memorizar, é que vocês estudem uma, estudem duas, estudem 2 vezes, 3 vezes, leiam o texto, aí a informação vai se fixando na mente, tá bom? Vamos para a terceira. Apenas a carvona, vamos lá, apenas a carvona tem cadeia heterogênea. Pessoal, para ter uma cadeia heterogênea, você tem que ter um heteroátomo entre carbonos. Por exemplo, aqui é um heteroátomo. O heteroátomo ele poderia ser o oxigênio e poderia ser o nitrogênio também. Tem um terceiro aqui que eu não estou lembrado. O cloro não, porque o cloro só forma uma ligação, aí o cloro só vai aparecer nas extremidades, tipo o hidrogênio, né? O hidrogênio só aparece aqui nas extremidades. Você tem o oxigênio, o nitrogênio, o flúor também não. O flúor ele é considerado o átomo mais eletronegativo, mas ele não é um heteroátomo porque ele forma ligações simples, então ele vai aparecer nas extremidades. Eu me dei um branco agora, pessoal, mas esses dois aqui, com certeza, eles são considerados heteroátomos. Enxofre. Enxofre, ele pode aparecer como heteroátomo também, mas só se ele tiver, como no caso aqui do oxigênio, ó, entre carbonos, ó, tá vendo? Então, esse aqui é um heteroátomo, né? Isso aqui é um heteroátomo, tá? Mas esse aqui não é um heteroátomo. Por que não é um heteroátomo? Porque ele não está no meio da cadeia, ele não está aqui. Se ele tivesse aqui, ele seria um heteroátomo, substituindo esse carbono, que aqui tem um carbono, tá? Então ele está fora da cadeia. Não existe heteroátomo aqui para cá, nessa cadeia, né, cíclica aqui não existe. Né? Então o único heteroátomo que eu estou vendo é esse aqui. Esse não é um heteroátomo e esse não é um heteroátomo, porque ele não está entre carbonos. Só esse aqui, só esse oxigênio. Então apenas a carvona tem cadeia heterogênea. Né? Então a carvona não tem cadeia heterogênea. Tá entendendo? Não tem. Se tivesse, vamos supor que tivesse um oxigênio aqui, essa informação ainda seria falsa. Por quê? Porque não é apenas ela que teria, né? Se tivesse um oxigênio aqui, a vanilina também teria, que a vanilina tem uma cadeia heterogênea aqui, ó, tá certo? Então, apenas a carvona tem cadeia heterogênea, essa informação é falsa, tá certo? Então, pessoal, vocês não estão, eu percebo que vocês não estão aprendendo, né? Estão indo às salas de aula, estão frequentando as salas de aula, assistindo às aulas, mas aprender não estão. Não é que você precisa aprender tudo, a gente não consegue aprender tudo, mas tem que aprender alguma coisa. Então essa prova, ela me levou à seguinte conclusão: vocês precisam estudar mais. Precisam estudar mais, tá? Porque não tá bom não. Né? Alunos aí tirando... Não teve nenhum 4, eu acho. Acho que não teve nenhum 4 aí nessa prova. E não é uma prova difícil, tá certo? É uma prova de observação de conceito, tá? O heteroátomo presente na carvona, olha, o heteroátomo presente na carvona, heteroátomo, para ser um heteroátomo, teria que ser um desses 3 aqui, só que entre carbonos. Você tem o oxigênio, que é um deles, mas não está entre carbonos aqui, ó, na carvona. Então, essa informação é o heteroátomo presente na carvona, caracteriza a função éter, tá? Então, essa informação, ela é o quê? Falsa. Porque o heteroátomo presente na carvona, a carvona não tem heteroátomo. Não tem. Se eu botasse aqui o heteroátomo presente na vanilina, aí sim, ó, vanilina, tá aqui ele, caracteriza a função éter. Sim, isso aqui caracteriza a função éter, quando você tem um oxigênio ligado a 2 carbonos. Aqui caracteriza a função fenol, não é álcool, porque o carbono não é saturado, seria a função fenol, falei isso para vocês. E aqui representa o grupo funcional aldeído. Então é uma função mista, esse composto aqui, né? Uma função mista. Tem 3 funções eu consigo observar aqui, tá bom? Então essa informação aqui também ela é falsa,
Tá certo? Falsa. Aí vamos lá nas alternativas. Estão corretas? 1 e 2. Ó. 1 e 2 estão corretas? Não, a primeira é falsa. 2 e 3 está correta? Não, a terceira é falsa. 1 e 3 está correta? Não, as duas são falsas. 2 e 4 está correta? Não, a 4 é falsa. Qual é a resposta dessa questão? Nenhuma das anteriores. Tá certo? Só teve, se eu não estou enganado, apenas um aluno que acertou essa questão aqui. Um aluno acertou. Tá bom? Ai, deixa eu ver aqui. Eu vou resolver mais uma para a gente encerrar esse primeiro vídeo. Na questão 3, diz assim, ó. Na expressão reciclagem de carbono. Reciclar é aproveitamento, né, pessoal? É poder fazer de novo, né? Reciclar é fazer de novo, tá certo? É aproveitar. A que substância ou mistura essa declaração está relacionada? Reciclagem de carbono. Coisa tão fácil. Pessoal, lembre-se que o processo de fermentação alcoólica para produzir o álcool, né, para ser utilizado como combustível, é uma espécie de reciclagem. É uma espécie de reciclagem, né? Você cultiva cana-de-açúcar, produz álcool, álcool queimado, né? Aí o carbono, né, na forma de CO2 vai para a atmosfera. Aí você cultiva cana-de-açúcar de novo. Cana-de-açúcar pode absorver esse carbono. Então é uma reciclagem. Aí cultiva cana-de-açúcar, produz o álcool, álcool queimado como combustível, gás carbônico na atmosfera, cultiva cana-de-açúcar de novo, a cana-de-açúcar absorve gás carbônico, tá? E aí você tem uma espécie de um ciclo, uma reciclagem aí do carbono, tá? Então, nesse caso aí, essa reciclagem não acontece com os combustíveis fósseis, né? Não acontece, por exemplo, com o petróleo. O petróleo, quando você tira ele do solo ou do mar, que você utiliza, transforma ele nos produtos, né? Gasolina, óleo diesel, etc. E aí você queima, já era. Né? Você não consegue fazer com que o petróleo apareça novamente, né? Então, ó, petróleo não é, carvão também não é, porque são dois combustíveis fósseis, né? Gasolina também não é, que é derivado do petróleo. Quando você queima a gasolina, não tem mais o que fazer, já queimou, já era, tá? Então a única informação aqui que fica é dióxido de carbono e álcool, mas é o álcool, né? É o álcool que essa reciclagem de carbono está relacionada. É o álcool queima, né? Produz dióxido de carbono. Quando você cultiva a cana-de-açúcar, você tem um reaproveitamento desse gás carbônico. É possível isso, tá bom? Então a resposta a essa questão aqui seria a letra B, tá certo? E deixa eu ver aqui a questão do tempo, pessoal. Deixa eu ver aqui a questão do tempo, que eu acho que já faz... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Olha, 32 minutos. Dá pra gente resolver mais uma? Vamos resolver mais uma, tá bom? 32 minutos só. Eu quero fazer entre 30 e 45. Vamos aqui na questão 4. Não, eu vou deixar essa 4 para o próximo vídeo, né? Eu vou ficar por aqui, tá bom? Então eu espero que vocês atentem para isso, que vocês estudem, inclusive, as provas anteriores. Estudem essas provas anteriores, que eu posso pegar algumas questões ali daquelas provas e vejam onde foi que vocês erraram. Agora, cara, pessoal, leia o livro-texto, tem que ler, tem que aprender conceitos, tá bom? Eu não sou engenheiro químico, eu não sou químico, eu sou agrônomo dando aula de química, mas eu tenho um conhecimento básico de química, né? Eu acredito que eu sou competente para dar aula de química também, tá bom? Tem algumas disciplinas que eu não sou competente, eu precisaria estudar mais, né? Mas eu não sou competente para dar aula, por exemplo, de leis, como é o caso. Alguma disciplina na área do Dutra, por exemplo, né? Mas na área de química, eu acho que eu dou uma aula bacana, né? Mas vocês precisam estudar, vocês não estão estudando, pessoal. Estudar de véspera é um erro. Aprendam com essa prova que vocês fizeram agora, a quarta, tá bom? Então a gente fica por aqui e que Deus abençoe a todos vocês.